Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 30 minutos. Revista Justiça. Debate. Estamos no agosto lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E o debate hoje será sobre o combate ao assédio moral e também ao assédio sexual. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, ela que é promotora de justiça de defesa dos direitos da infância e juventude, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também mestre e doutorando em Direitos Humanos e integra a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio. Doutora Liza-Elaine Mendes, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Também está conosco ela que é palestrante, pesquisadora, consultora, docente na área de ouvidoria, canais de denúncias e prevenção e enfrentamento aos assédios, promotora de justiça aposentada do MPDFT, doutora Rosimeire Cirilo. Doutora Rosimeire, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E também conosco aqui na Rádio Justiça, a procuradora de justiça do MPDFT e ouvidora também da Ouvidoria das Mulheres, podemos dizer assim, doutora Mariana Nunes, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos trazer para o nosso ouvinte esse debate tão importante, estamos nesse mês do agosto lilás, a importância de combate aos assédios. Pergunto já para a doutora Rose, vamos definir, doutora Rose, existe um conceito sobre o que é o assédio moral e também o assédio sexual? Existe sim, Sérgio, mas assim, o mais completo e o mais perfeito hoje em termos de conceito, além do próprio Guia Lilás da CGU, da Controladoria Geral da União, é o artigo 1º da Convenção 190 da OIT, que é uma convenção que foi publicada em 2019, nos 100 anos, né, da Organização Internacional de Trabalho, e que ela traz essa ideia de que tanto o assédio moral, o assédio sexual, é uma violência. E ela trouxe um conceito que é amplo, que fala que são comportamentos, uma série de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças dessas práticas, seja numa única ocorrência ou repetida, que visam ou podem resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos. Então, são condutas que são praticadas no ambiente de trabalho, tanto no ambiente presencial quanto no híbrido ou virtual, e que trazem esses prejuízos. Então, esse é o conceito mais amplo, perfeito, que envolve todo tipo de violência no ambiente de trabalho. E para a senhora, doutora Liza-Elaine, esse assunto lhe é muito caro e como ele é tratado dentro do seu dia a dia, da sua rotina profissional? Bom dia a todos, bom dia a todas. Olha, eu acho muito interessante que, de um tempo para cá, a gente tem jogado luz sobre o assunto do assédio nos ambientes de trabalho. Se nós formos perceber, como foi feita a definição pela doutora Rose, nós remetemos a uma ideia de uma violência sutil, uma violência simbólica, que muitas vezes não tem um retrato de violência como nós costumamos no senso comum apontar. Muitas vezes a gente acaba enxergando a violência contra mulheres e outros públicos mais vulnerabilizados, ou até mesmo contra os homens, porque os homens também podem ser vítimas de assédio moral e sexual, embora a maior parte, a grande maioria das vítimas seja mulher, e tem um porquê. Nominar isso, jogar luz sobre o assunto, nos faz virar a chave a respeito dessas microviolências que as mulheres, sobretudo, em sua maior parte, sofrem no ambiente de trabalho e também nos outros ambientes onde as mulheres transitam. E o que nós temos percebido? Que existe uma grande conexão entre o que se sofre no ambiente de trabalho, o que se pratica no meio urbano, na arena pública e também no ambiente privado. Cada vez mais, essa divisão entre público e privado, ela está sendo diluída e nós vamos enxergar as diversas violências que a mulher sofre, homens, crianças, mas sobejamente mulheres, por conta de um grande sistema de opressão que nós, mulheres, tentamos sobrelevar para ocupar os espaços e já chegamos nos nossos ambientes de trabalho em condições muito desfavoráveis. O que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem feito a respeito
disso. Nós temos estudado muito sobre o assunto, inclusive a doutora Rose nos presenteou com cursos, com palestras, e estamos buscando muitas informações. Temos um grupo de trabalho, que a doutora Mariana Nunes, inclusive, é a coordenadora, e o nosso objetivo é estimular uma política de boa convivência, de respeito, pensando na qualidade do ambiente de trabalho para todas e todos, no aspecto da prevenção, porque muitas vezes a gente nomeia o fenômeno e foca apenas na reparação, quando, na verdade, nós temos que ter o dever, a devida diligência de prevenir, de enxergar as condições de permissividade em que esses assédios ocorrem, para evitar que ocorram. E, dentro desse grupo de trabalho, nós pretendemos também construir uma política interna, acertar os fluxos, para que haja, primeiro, a credibilidade da palavra das pessoas que noticiam as situações de assédio, para que elas tenham acolhimento e para que haja uma possibilidade, seja de uma composição no âmbito do direito administrativo, seja no âmbito, inclusive, da disciplina, para que sejam todas as esferas, tanto da prevenção, da reparação e do enfrentamento e combate com, eventualmente, uma punição, cobertas para que a gente olhe para esse fenômeno com a seriedade que a gente deve ter. Estamos ainda tomando os primeiros passos, acredito que outros ramos do Ministério Público estejam muito mais à frente, como o Ministério Público do Trabalho, mas nunca é tarde, né? Então, muitas vezes a gente gastou muito tempo do nosso trabalho e continua gastando, cuidando, prevenindo e combatendo violências contra a mulher, sobretudo no espaço doméstico, mas agora nós percebemos que nós também precisamos atuar nessa outra frente. Vamos lá, doutora Mariana, também conte para nós como esse tema é tratado no seu dia a dia, como procuradora de justiça e também ouvidora, né? Faz parte da ouvidoria das mulheres. Sim, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou promotora de justiça, né, do Ministério Público do Distrito Federal e atualmente também ocupo o cargo de ouvidora das mulheres deste mesmo órgão. E durante os 11 meses de existência da ouvidoria das mulheres, a gente percebeu um aumento das notícias de violações de direitos das mulheres, mas não só violência doméstica, né, que era o nosso cargo-chefe, né, como a Liz disse, a gente tem 44 promotorias especializadas nessa área, mas diante da demanda das mulheres que vem chegando na ouvidoria, o que a gente percebeu é que a gente precisa aprimorar, enquanto instituições, né, nas outras violências que as mulheres sofrem. Então, tem chegado muitas notícias de violência institucional, de assédio nos ambientes de trabalho, seja tanto interno quanto externo. Então, isso nos chamou muita atenção para jogar a luz exatamente nessas outras violências que nós, mulheres, sofremos, né? Porque, como a doutora Liz bem expôs, a violência contra a mulher vem de uma estrutura de sociedade. Então, para que a gente possa combater a violência contra a mulher, tanto doméstica quanto nos outros ramos, a gente tem que enxergar o fenômeno de forma completa, entender o porquê, né? Nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal, como nós somos socializados, compreender para enfrentar e tornar o mundo, tanto dentro de casa quanto nos ambientes públicos e nos ambientes privados, digno e aceitável para que as mulheres possam exercer seus trabalhos, sua liberdade de ir e vir, viver de forma plena e longe de violência. Doutora Rosimeire, para o nosso ouvinte compreender, né, a referência que a senhora traz junto consigo nesse combate ao assédio. Como o assédio moral e o sexual entrou assim na sua carreira, na sua vida profissional, e a senhora hoje é até uma referência nessas palestras para o combate a esse tipo de prática? Eu me vejo envolvida com esse tema porque, além de ter sido vítima, né, dessas práticas odiosas, né, eu penso que em algum momento da minha carreira, na vida pública, também eu devo ter praticado. Eu me vejo, fui delegada de polícia, fui diretora de cadeia, uma cadeia masculina, e hoje eu percebo, estudando mais o fenômeno, que às vezes algum padrão de linguagem que eu adotei, alguma forma de comunicação, foi muito agressiva, foi além do necessário. Então, eu me vejo como artífice de todo esse fenômeno e também como vítima. E eu passei a estudar o porquê disso, por que as pessoas adotam esse tipo de comportamento. Porque o assédio, Sérgio, é uma ferramenta de poder. Tanto ele, o sexual quanto o moral, você oprime, você manipula. A doutora Alice falou uma coisa muito interessante. Realmente, o assédio moral, principalmente, ele é
silencioso. Você quase às vezes não percebe. Nós temos uma fala muito importante, né, de Marshall Rosenberg, que ele fala que ele visitou os lugares mais violentos do mundo, cenários de pós-guerra, mas um lugar onde ele mais violento que ele encontrou foram as organizações, foram as empresas. Por quê? Porque é uma violência como essa do assédio. São essas microviolências que você subjuga, que você humilha, que você envergonha. Então, eu passei a estudar isso justamente para poder enfrentar, eu ressignificar a minha dor, porque é uma dor que te dilacera, e se você não trata, se você não fala, você adoece. Então, eu tinha 2 caminhos: ou eu podia enfrentar o processo, denunciar, né, o assediador, ou eu podia ressignificar a minha dor e me fortalecer e fortalecer outras mulheres, que é o que eu faço. E também fortaleço, como a doutora Alice diz, homens, né? Porque nós somos sempre... há essa situação de homens também serem vítimas de assédio moral e sexual, mas as pesquisas dizem que, majoritariamente, são mulheres as vítimas de assédio. A Ouvidoria Geral da União publicou em 2023 uma pesquisa, Sérgio, das denúncias de assédio que chegam via ouvidoria. 86% das vítimas que reportam assédio sexual são mulheres. E no polo ativo de agressores, 92% são homens. Então, isso é um número muito alto. A gente precisa trabalhar com isso. A gente tem que ter... as organizações, tanto elas públicas quanto privadas, precisam adotar posturas, ferramentas de prevenção. Precisa tratar o assédio como evento de risco, para poder tratar essa questão de forma mais efetiva e eficaz. E é isso que eu faço. Eu saio pelas organizações, treinando, capacitando lideranças e também colaboradores sobre esse tema, de forma que as pessoas se fortaleçam e consigam subsistir nesse meio, né? Para que não sejam vítimas, se forem, saibam o que fazer, e também para os né, não cometam também esse tipo de atitude. Consciência. Muitas vezes o assediador pratica o assédio, mas não tem consciência que está sendo assediador, doutora Alice? Em algumas situações eu acredito que ele tem plena consciência, mas em outras situações, como nós vivemos uma sociedade ainda regida por relações hierárquicas, desfavoráveis para a mulher, um regime de gênero muito opressor, muitas vezes os homens não percebem. Eu digo os homens, apesar de eles também poderem ser vítimas de assédio, mas, como foi colocado aqui, os números não nos deixam mentir. A maioria dos ofensores é do sexo masculino. E por quê? Muitas vezes eles não conseguem se colocar numa situação de respeito, porque toda a sociedade, toda uma memória social, todo um agir, ele vem de um histórico em que os homens estão numa posição de poder. Nós temos legislações que dizem que o trabalho igual merece remuneração igual, mas não é isso que acontece. E de onde que vem isso? Nós sabemos que, no passado, as mulheres não podiam frequentar ensino superior. Existia lei proibindo a mulher de acessar o ensino superior. E hoje a maior parte das pessoas que se formam no ensino superior são mulheres, mas mesmo assim elas continuam sendo vítimas de violências micro e macro no ambiente de trabalho, no ambiente onde elas estudam, onde elas se capacitam. Por quê? Essa disparidade de poder, o fato de ter essa divisão do público e privado, e no espaço privado a mulher sofrer muita opressão, quando ela entra no espaço público, ela já vem com essa carga. E os homens, eles reproduzem essa violência de uma forma autoritária que ela se transporta também para o lado do assédio, de outras violências. E isso acontece em meio a uma permissividade, uma tolerância que existe na sociedade com essas condutas. E o fato também de... Até o Estatuto da Mulher Casada, na década de 60, não está tão longe, a mulher não ter a prerrogativa de abrir uma conta em banco sem um marido, um pai, um irmão autorizar. A carteira de trabalho que a mulher assinava era diferente da carteira de trabalho do homem, era a carteira de trabalho da mulher e do menor. E o contrato de trabalho só era válido se o marido autorizasse, porque, afinal de contas, ela não ia passar o tempo dela todo em casa com os afazeres tidos como obrigação só dela. E aí,
quando ela entra num mercado de trabalho, não é ela que vai ser promovida, porque, afinal de contas, ela tem afazeres em casa, ela não vai poder passar tanto tempo no escritório, longe de casa. Quem vai cuidar desses filhos? A tarefa de cuidado, por muito tempo, se achou que é privativa da mulher. E ela, desafiando todas essas amarras, entra num espaço corporativo. E como esperar que ela tenha o mesmo respeito, que tenham limites em relação a convivência com essa mulher, se ela já não é respeitada, se as pessoas que estão ali assediando também não respeitam as suas mulheres em casa. E Sérgio, Mariana e Rose, nós vivemos uma sociedade muito violenta. Eu lembro que quando eu atuei numa promotoria de violência doméstica lá no Riacho Fundo, e em reuniões na delegacia de polícia, eu lembro que na 29ª, na época que eu trabalhei lá, mais de 80% dos boletins de ocorrência da delegacia eram violências interpessoais. A grande maior parte desse número, violências domésticas e familiares contra mulheres e crianças, e uma grande parte também violências interpessoais no ambiente comunitário, ou seja, entre vizinhos, entre pessoas do bairro. E essas pessoas que estão, né, desrespeitando direitos humanos, né, porque a violência contra a mulher, pela Convenção de Belém do Pará, o primeiro tratado internacional que afirma com todas as letras que a violência contra a mulher é uma grave violação de direitos humanos. Então, toda essa permissividade que fomenta essa violência, que acontece no bairro, que acontece na casa, ela é migrada para o ambiente de trabalho. Então, não teria como ser diferente se nós estamos num ambiente social ainda muito violento. Vamos lá, doutora Mariana, e já que estamos falando aqui do ambiente de trabalho, é o único local que chegam as reclamações na ouvidoria sobre o assédio moral, assédio sexual? O principal é o ambiente de trabalho ou outros locais? Na verdade, o que a gente percebe, como bem exposto aqui, né, pela doutora Rosimeire, pela doutora Liz, é que a sociedade que a gente vive é uma sociedade violenta. Então, a violência contra a mulher ela é replicada em todos os ambientes. Inclusive, em razão, né, do aniversário da Lei Maria da Penha, do Agosto Lilás, a Ouvidoria das Mulheres, em parceria com a Comissão de Enfrentamento ao Feminicídio, com o Núcleo de Gênero do MPDFT, lançou essa cartilha, Violência contra a Mulher, o que você precisa saber. E a gente deixa claro que em todos os ambientes as mulheres estão sujeitas a sofrer violências e a gente vai pontuando as violências mais comuns que as mulheres sofrem no ambiente doméstico, no ambiente público e no trabalho. Então, a gente deixa claro, né, quais são os maiores números de violência que acontecem em casa. E ela começa de forma sutil. Então, a gente começa com ameaças, com xingamentos, evolui para lesão corporal, e também perpassa aí pela violência patrimonial, até pela violência sexual, até atingir o seu auge, que é o feminicídio. E no ambiente público, as mulheres continuam sofrendo essa violência, por quê? Um dos motivos, né? As mulheres, na nossa construção social, eram destinadas ao papel de cuidado ao ambiente privado. Quando essa mulher sai às ruas, não se está claro ainda na sociedade que aquele corpo daquela mulher, notadamente quando ela vem desacompanhada, né, de um provedor, que o corpo dela, porque ela não está no ambiente privado, seria público. Então, quando as mulheres estão em festas, em eventos esportivos e até mesmo trabalhando, elas continuam sofrendo essa violência, né? A gente viu aí nas Olimpíadas como as repórteres mulheres eram violentadas ali naquele espaço público, né? Eram beijadas à força. Então, como as mulheres não estão seguras em nenhum desses ambientes e também perpassa pelas instituições. E aí a gente fala de violência institucional. Inclusive, quando as instituições não têm um preparo, uma organização, um sistema de prevenção aos assédios, e são instituições que são coniventes com as violências praticadas dentro das instituições, fala-se em violência institucional, né? Porque a gente combate a violência de uma forma integrada. Então, a gente precisa que toda a sociedade compreenda a origem das violências e que
assuma o compromisso de combater essas violências. Então, a gente acredita no combate à violência contra a mulher em todas as suas searas, por meio da educação, por meio da informação, por meio de ações preventivas, de ações reparadoras e também através de medidas punitivas, né? Então, na verdade, é um complexo, é multifacetada o combate à violência contra a mulher. Doutora Rosimeire, o ambiente de trabalho, né? Saindo aí da questão dos eventos, das baladas, o ambiente de trabalho é o principal local que ocorre esse tipo de assédio moral? Não, ele pode também, tanto no virtual quanto no presencial, mas o espaço, né, o bom da Convenção 198 da OIT é esse deslocamento da questão da violência e do assédio. Porque antigamente tinha essa ideia que esse tipo de conduta só poderia acontecer no ambiente físico de trabalho. Agora não, você pode estar num avião e receber uma mensagem de um líder, de um chefe, você pode estar num happy hour, numa reunião de trabalho dentro de um restaurante, você pode estar na rua, você pode estar num transporte público. Então, o assédio ele não precisa existir, ele não precisa ocorrer, a conduta não precisa ser praticada num ambiente físico da empresa, da organização. Pode ocorrer fora, mas tem que ter como liame essa relação laboral entre as partes. Então, ela foge, muitas vezes, do espaço físico da organização. E foge também, né, é interessante que a gente possa falar aqui também, que não é só assédio e violência que a mulher sofre no ambiente de trabalho, não é só assédio moral e assédio sexual. Tem microviolência, Sérgio, no padrão de linguagem, que também traz transtornos e impactos negativos naquela trabalhadora, naquela colaboradora, que são aquelas pequenas, nós falamos que são pequenas violências, mas não são porque são mínimas. Chamam-se microviolências, mas elas fazem um estrago terrível. E tem uns nomezinhos em inglês que as pessoas falam sobre essas microviolências. Explique uma por uma, porque tem gente que pratica e nem sabe que está sendo uma pessoa microviolenta. Né? Isso. A primeira delas, a mais comum, é a body shaming, que você aponta características físicas na mulher com piadas, né, com apelidos, por conta de uma condição física que ela tem, né? A outra que acontece sempre, Sérgio, é a main interrupt. Toda hora você interrompe a mulher numa reunião, ela está falando alguma coisa, vem o rapaz, vem o colega e interrompe. Então, isso é muito constrangedor, muito ruim. Outra grande microviolência que sempre acontece é a mansplaining. Você fica explicando coisas óbvias para a mulher como se ela fosse uma incapaz. Você sabe, olha, você precisa apertar esse botãozinho para isso aqui, né? Sabe, essas coisas como se a mulher fosse realmente uma res de minutos, né, que as pessoas falam. Né? Outra grande microviolência é a mansplaining, quando você invade o espaço físico. Nós estamos numa reunião de trabalho, estamos aqui, e, né, o colega vem, se espalha toda, abre as pernas, invadindo o espaço em que a colega está. Isso acontece demais, também acontece em avião. Procurando até um contato físico, né? Exato. Também tem a appropriating, também, que é muito comum, quando o colega rouba a ideia que a mulher teve, que a colega de trabalho teve. Ele muda, ele usa um sinônimo e coloca a ideia dela e passa para o líder, como se fosse dele. Isso acontece demais. E tem outras também, tem a gaslighting, quando você fica o tempo todo criticando, fazendo com que a mulher se sinta incapaz. Olha ali, está de TPM hoje. Nossa, já está idosa, os cabelos brancos, não sabe nem mexer no computador, não sabe nem manejar as ferramentas, né, de computador. Então, são microviolências que no dia a dia vão minando, né, a autoestima. Isso impacta na produtividade, isso impacta na própria autoestima da mulher, na saúde mental da mulher. Então, essas microviolências, às vezes, refogem desses rótulos de assédio moral, assédio sexual, mas elas ocorrem muito no ambiente de trabalho, Sérgio, e são prejudiciais para o próprio clima organizacional, porque o tempo todo você ficar ouvindo isso, e está de TPM hoje, olha a cara dela. Olha a olheira, sabe? Olha, está muito demais, né? Você precisa pintar esse cabelo. Olha esse cabelinho branco aí, né? Que acontece muito, é do etarismo no ambiente de trabalho, com as mulheres mais velhas. Os homens mais velhos são sempre os experientes, né? Olha só a bagagem, agora a mulher mais velha não, está cansada, precisa dar espaço para outra, já não tem mais, está gagá. Então, assim, a gente enfrenta muitas violências no ambiente de trabalho, Sérgio. É importante perceber que a mulher sempre está no local errado e na idade errada. Porque se a mulher é mais jovem, tem o problema de contratação, essa mulher vai engravidar,
ela não vai entregar da mesma forma que os outros colegas. Se ela já está mais velha, ela não consegue mais. Quando, né, percebe uma mulher mais velha, se duvida da capacidade dela. É importante trazer aqui em números como é grande o medo das mulheres e como os números demonstram que após cumprir a licença maternidade e após o período que ela não pode ser dispensada, como as mulheres estão fora do mercado de trabalho. E isso não acontece com os homens, né? Até porque o papel de cuidado é destinado às mulheres e as pesquisas indicam que 2/3 das mulheres são as únicas responsáveis pelo cuidado das crianças e dos adolescentes em casa. E, de fato, isso vai impactando em todas as áreas, né? E, apesar, a Alice também trouxe um dado muito interessante, que as mulheres hoje têm mais formação acadêmica que os homens. Mas a gente tem um teto, né? A gente não consegue alcançar os altos postos nas empresas, nas instituições e na política. A gente segue subrepresentada. E jogar a luz. O porquê que isso acontece, né? O porquê que nós, mulheres, apesar de estarmos preparadas, não conseguimos ocupar esses espaços. E também por isso as violências continuam sendo reproduzidas. Se nós não estamos no legislativo, nós não estamos nos altos postos do Poder Judiciário, do Ministério Público, então, de fato, a gente não consegue levar as nossas necessidades como políticas públicas, como interesses governamentais, como, né, políticas de alteração. Doutora Alice, por favor, também fale a sua experiência e também essa questão da microviolência. Como a senhora percebe isso ocorrendo? O que podemos trazer de esclarecimento ainda mais para o nosso ouvinte? Pois é, Sérgio, pegando o gancho da colega, né, da doutora Mariana, eu achei muito interessante ela chamar a atenção para esse teto de vidro, essas barreiras invisíveis. Porque muitas vezes a gente escuta, nossa, nós temos uma lei de cotas que garante um mínimo de candidaturas para as mulheres e essas candidaturas não são preenchidas. Será que as mulheres não gostam de política? Mulher não gosta de mulher? Será que mulher não gosta de mulher? Mulher não vota em mulher? E aí a gente precisa de um olhar mais alargado para entender a causa raiz disso, que é a profunda desigualdade que nós sofremos, né? Se você tem uma promoção, se você é oferecido para a doutora Mariana, por exemplo, um cargo de ouvidora, certamente ela vai pensar, puxa, eu tenho um filho pequeno, eu amamento, será que eu tenho condições? Um homem não pensa sobre isso, ele simplesmente assume uma responsabilidade, porque já está dado para ele que a promoção, que o trabalho extra... É previsível que isso aconteça na carreira dele. E nós, mulheres, precisamos pensar em tantas pessoas, em tantos cuidados, quem vai assumir tantas responsabilidades em casa para que nós possamos ter mais projeção no nosso ambiente corporativo, na nossa carreira. Então, quando a gente escuta que as mulheres não gostam de política, na verdade, as mulheres estão sobrevivendo às violências domésticas, às violências comunitárias, sobrevivendo aos assédios morais e sexuais no ambiente de trabalho. E aí sobra que tempo, quando elas chegam em casa com dupla, tripla jornada de trabalho doméstico e de cuidados, como que ela vai pensar em política? Então, se nós colocamos apenas uma lei até que com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal, os fundos foram também redimensionados para financiar as campanhas femininas, porque nem isso tinha. E aí houve um aumento significativo da ocupação de cargos femininos no Congresso. Porém, se nós não criamos na nossa sociedade condições para que a igualdade realmente seja efetiva, quando que as mulheres vão assumir os postos de relevo, os postos de poder, quando que elas vão estar na lista das pessoas para assumir cargos em comissão, cargos em confiança, liderança nas empresas, né? A questão da representatividade tem tudo a ver com assédio moral e sexual, porque se os chefes são, em sua grande parte, homens, a relação de poder está estabelecida em função do gênero. Então, se as mulheres não se veem representadas nos postos de poder, elas já estão numa situação desfavorável no ambiente de trabalho. Aquilo é permissivo para que haja um abuso, uma violência. Então, a própria desigualdade já é a microviolência em si. E sem reverter as causas das desigualdades, não tem como diminuir as violências, que é só um reflexo disso. E eu me lembro que um primeiro emprego que eu tive, eu fazia faculdade,
E eu fazia freelance nas lojas de shopping, em época de Natal, Ano Novo, com aqueles contratos temporários para vender roupas, essas lojas que tem mais procura na época de Natal, né? E eu lembro que, eu não vou falar o nome da loja, porque eu espero que não seja assim mais, mas eu me lembro assim, de um típico assédio moral, Rose, que era o seguinte: era o peso, né? Não podia engordar, porque você tem que vestir as roupas da loja, que só ficam bem nas pessoas magras. Eu tinha que alisar o cabelo, né? O cabelo tinha que ser de outra forma, porque não era o padrão da loja. Maquiagem e todo um vocabulário para ser usado. Então, quer dizer, eu ia para uma loja, eu ia me sentindo fantasiada para uma loja, porque não era eu tinha que me descaracterizar totalmente para vestir, entre aspas, o uniforme dessa loja. Não sei se as mulheres ainda hoje passam por isso, mas isso é uma grande violência. Como você fica confortável no ambiente de trabalho, se já tem um código ali de como você tem que se vestir, de como que você tem que se portar, de como que você tem que se apresentar e o que é possível que você se expresse e performe nesse ambiente. Então, você já chega num ambiente com vários proibitivos, né? E isso já é uma grande violência. Ela já é uma vulnerabilização que sujeita a mulher a outras violências ainda piores. Sim. Vamos continuar daqui a pouco, depois do intervalo, nesse debate muito interessante e válido sobre o combate ao assédio moral e assédio sexual. Voltamos em instantes. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça para a nossa terceira e última hora. Hoje é quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Agora 9h05. Revista Justiça. Debate. Estamos no agosto lilás, um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E o nosso debate hoje, então, é sobre o assédio moral e o assédio sexual. Estamos aqui recebendo a doutora Lizelane Mendes, ela que é promotora de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Distrito Federal de Territórios, também mestre e doutorando em Direitos Humanos, e integra a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio. Também está conosco a doutora Rosemary Cirilo, que é palestrante, pesquisadora, consultora e docente na área de ouvidoria, além dos canais de denúncia e prevenção de enfrentamento aos assédios, promotora de justiça aposentada do MPDFT e também fiquei sabendo que já foi delegada de polícia, e também a procuradora de justiça do MPDFT, que faz parte também da ouvidoria, ela é ouvidora das mulheres, a doutora Mariana Nunes. Doutora Rose, assédio moral, assédio sexual, o pior é que ele ocorre em todas as esferas, né? Tanto a graduação elevada, a educação baixa, o nível de educação, não escolhe, né, segmento social. Não escolhe. Pode vir da liderança, pode ser ascendente, descendente, né? Pode vir acontecer entre colegas, pode vir do chefe. Então, não escolhe grau né, se a pessoa é formada, tem mestrado ou doutorado, ou se fez o primeiro ou segundo grau. É inerente à conduta do ser humano, à conduta de valores de ética, de moral, de integridade do ser humano. A gente encontra isso até dentro da justiça? Sim, muitos. Temos casos aí, né, todo dia nas mídias sociais, né, de desembargadores, de juízes. Temos casos... recentemente, acho que foi o ano passado, o próprio embaixador, tínhamos um embaixador num país da Europa que assinou um termo de ajustamento de conduta com a CGU por conta de ter assediado moralmente todos os servidores daquele consulado ali, né, nesse país da Europa, um embaixador brasileiro. Temos na esfera legislativa, na Assembleia de São Paulo, teve um episódio tristíssimo de assédio sexual, né, de um parlamentar que chegou por trás da colega. Então, estamos em várias esferas. É do ser humano, Sérgio. Independe do cargo, independe da instrução, independe do local. Ele tem essa conduta
tão nefasta. Inclusive até o próprio CNJ, né, tem uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral. Que eu reputo hoje no Brasil a melhor, a bem mais estruturada, é uma política que tem todas as diretrizes, foi baseada nas diretrizes da Convenção 190 da OIT, que ainda encontra-se em processo de ratificação no nosso Congresso, né, está a passos de, que eu brinco, né, a passos de tartaruga manca. Está muito lento esse processo de ratificação, mas, felizmente, essa diretriz, a Convenção 190, ela já tem uma força, que nós chamamos na área do direito de soft law. Ela já é aplicada tanto pelo CNJ, ela já é aplicada pelo Ministério Público do Trabalho, ela baseia em recomendações, já tem julgados do TST e dos TRTs utilizando a Convenção 190. Então, ela não tem toda a força normativa que tem uma convenção quando entra no nosso ordenamento jurídico. Mas ela já está fazendo todas essas fundamentações que são importantes para nós, né? Doutora Alice, a senhora ia complementar alguma coisa a respeito do comentário da doutora Rose? Eu ia, porque eu me lembrei aqui da Convenção Internacional, né, contra a discriminação das mulheres, né, da CEDAW, da década de 70 e alguma coisa, não estou me lembrando exatamente o ano. E o Brasil, quando aderiu a essa convenção, né, proibindo a discriminação contra as mulheres, ele fez várias ressalvas. E essas ressalvas só caíram com a Constituição Federal. Então, eu acho que é uma boa reflexão a gente pensar da importância dos movimentos de mulheres, movimentos feministas, para que a sociedade civil também busque maior proteção, traga o assunto do assédio e das regras de igualdade e respeito no ambiente de trabalho, assim como o tema da violência doméstica ganhou uma grande expressividade. E muitas vezes eu percebo que o tema da violência contra a mulher, às vezes é tomado por um discurso até meio populista, sabe? Porque a mulher, quando ela é vítima de violência e ela é enxergada só por isso, ela é colocada nesse lugar de vítima. E há uma grande movimentação de legislações, de políticas públicas para a mulher nesse papel de vítima. Mas quando a gente pensa para a mulher que a lei deveria não garantir 30% de candidaturas, mas 30% de cadeiras para as mulheres. Quando a gente pensa que a gente não deveria tolerar desigualdade salarial para as mesmas funções, quando a gente pensa que todo órgão corporativo deveria ter como ação afirmativa a presença de mulheres, não uma para significar que está ali a cota, mas assim, uma expressividade da mulher na posição de comando, a gente começaria a ver que as coisas poderiam mudar mais rápido. Porque só temos hoje o artigo 5º garantindo direitos e deveres iguais para mulheres e homens no Brasil, porque o movimento de mulheres, o movimento feminista foi lá e lutou por isso. Então, eu acho muito interessante, assim, às vezes, algumas mulheres hoje falarem que elas não gostam do feminismo e não são feministas. E eu fico pensando, por que as mulheres falam? Será que elas querem dizer que elas não gostam dos radicalismos, de alguma posição ou outra mais extrema? Porque se não fosse o movimento feminista, nós não teríamos a Lei Maria da Penha, nós não teríamos o direito à igualdade, nós nem votaríamos. As mulheres puderam votar em 1932 com código, né, com código eleitoral alterado. Só depois de 34, né, com a Constituição de 1934, as mulheres puderam exercer um aspecto da cidadania, que é ir lá e votar, né? Não estou nem dizendo a questão da candidatura. Então, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar com prevenção, mas chamar a sociedade civil, valorizar os movimentos de mulheres, as pautas em que as mulheres busquem reconhecimento de direitos, não só na situação de violência, mas em torno do seu protagonismo na sociedade. Exercer dos seus direitos em pé de igualdade, estando nos espaços de tomada de decisão. Eu acho que isso, a médio prazo, vai resultar na diminuição da violência em todos os ambientes. Acho que talvez avançar, né, Sérgio? Acho que uma grande coalizão de homens e mulheres, todos,
né? Porque só o marco regulatório, só o enforcement, só a lei, isso não muda comportamentos. Você precisa ter, e além, você precisa trabalhar que essas questões que também sejam... as pessoas precisam perceber que esse tipo de violência, esse tipo de conduta abala o conjunto social como um todo. Enquanto for só a dor da Rose, a dor da Liz ou da Mariana, o Sérgio e todos os outros não vão sentir. Quando for perceber que essa dor é uma dor de todos, que todos sofrem, porque a organização sofre, tem perdas, né, de produtividade, perdas reputacionais, a sociedade sofre porque esse absentismo, as doenças mentais, o Estado tem que suportar esse impacto na saúde das pessoas. Então, o sofrimento é para todo, para aqueles que são cuidados por mulheres. Então, quando as pessoas começarem a perceber que essa é uma dor de todos, e acontecer essa coalizão para que possamos juntos enfrentar esse tipo de comportamento, que só a lei sozinha, eu volto a dizer, a lei sozinha ela não vai conseguir dar conta de tantas questões que são pessoais, são íntimas, são de valor, são de integridade, é um conjunto de valores que você é formado. Então, nós temos que estar juntos nessa... que é uma revolução e é uma atividade, uma jornada diária, uma luta diária de transformação, de querer o melhor para si e para o outro. Né? Só complementando, assim, tem uma frase eu não sei se eu vou falar a frase corretamente, porque é um pensamento, né? Mas a professora Flávia Biroli, ela falou o seguinte numa aula: o problema da violência contra as mulheres não é um problema das mulheres, isso é um problema da democracia. Isso é um problema de que a maior parte das pessoas, das cidadãs, porque nós temos mais mulheres no nosso grupo populacional no Brasil, está sofrendo violência, está alijado dos espaços de poder e de decisão, e quando acessa esses locais, sofre assédio, sofre discriminação. Então, isso não é um problema das mulheres, isso é um problema da sociedade e de como frágil está a nossa democracia. Eu gostaria de chamar a atenção ainda para as interseccionalidades. Explica o que é uma interseccionalidade. Sim, vamos explicar. Na verdade, quando a gente fala em opressão, a gente tem que pensar que sobre um único indivíduo podem incidir diversas opressões. Então, a gente está dizendo aqui que as mulheres são indivíduos oprimidos, né? Que foram oprimidos ao longo da história. Mas a gente tem que lembrar que quando se fala de mulheres pardas e pretas, essa opressão ainda se torna ainda maior. Quando a gente fala em números de violência sofridos por mulheres, a gente tem que lembrar que as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência doméstica, são as mulheres que mais sofrem violência institucional. Quando a gente olha os números de violência obstétrica, de óbitos de crianças, de óbitos de mulheres, são muito maiores na população negra. Inclusive, tem estudos que dizem que quando uma mulher negra vai dar à luz, a ela são oferecidas menos possibilidades de anestésicos, porque se supõe que aquele grupo suporta mais a dor que mulheres brancas. Então, a gente também tem que considerar as mulheres com deficiência, as mulheres LGBTQIA+. Então, todas essas interseccionalidades tornam a violência ainda mais forte, mais pungente naquele grupo social. Então, é muito importante que as políticas elas se comuniquem. Né? Assim, quando a gente fala de política para as mulheres, também lembrar das políticas para as pessoas negras. Porque as mulheres negras, quando a gente fala desse discurso, né, que as mulheres brancas estavam em casa e lutando pelo direito ao voto, as mulheres negras estavam... elas nunca tiveram em casa, elas sempre tiveram que trabalhar, e nessa dupla jornada, trabalhando fora de casa e em casa. Então, a gente ter esse olhar das outras para pessoas. Que elas fossem lutar pelos direitos delas. Exatamente. Então, hoje, se nós, mulheres brancas, estamos nesses postos de poder, normalmente a gente olha para trás e fala: quem está nas nossas casas olhando os nossos filhos? Normalmente são mulheres negras. Então, a gente tem que ter esse olhar para que a sociedade cresça em conjunto e que seja, de fato, democrática, igualitária, justa. Doutora Rose, é uma situação que a gente fica imaginando, fazendo, né, as projeções com as falas de vocês sobre o que tanto passou na história e que precisamos sempre estar batendo na tecla para refletir. Olha, o que cometemos, o que era cometido no passado era uma forma de violência contra a mulher, né?
Sim, eu acho assim, eu sou muito otimista, sabe, Sérgio? E acho que até o fato de eu ter vindo de uma periferia, de ter nascido numa situação muito desfavorável economicamente e ter saído de um ambiente econômico, social bastante conturbado, me faz ver que nós conseguimos, enquanto população, pessoas, evoluir. Há uma evolução, com certeza. Só que essa jornada precisa ser acelerada. A gente precisa ter novos parâmetros. Nós temos aí ferramentas de ciências computacionais, temos aí tanta inteligência artificial, tanta coisa que nós estamos evoluindo, mas a gente falta evoluir mais em termos de autoconhecimento, de respeito ao próximo, de valores, né? E se a gente fala muito em crise, as crises que nós temos muitas crises de valores. A gente precisa melhorar a nossa forma de convivência com o outro, enxergar no outro uma extensão também da minha humanidade, que aquele outro também tem os direitos que eu preciso respeitar. Então, quando você começar a olhar o outro como um igual a você, sem discriminar, sem preconceitos, eu acho que diminui muito essa questão da violência. É óbvio que existem as desigualdades, tem todo um rastro, né, que nós temos atrás, mas assim, eu sou muito otimista, Sérgio. Temos como evoluir, a gente precisa aprofundar mais essa questão, né, dos comportamentos, estudar melhor a parte de emoções, de inteligência emocional, inteligência relacional, porque assim, o assédio moral, praticamente 80% a 90% dos assédios morais, eles envolvem comunicação inadequada. O tom de voz, o gestual, porque você nem sempre, né, não é só a palavra dita, mas é a forma como ela é dita e como o seu corpo também faz essa comunicação. Então, muitos assédios morais você poderia evitar se você soubesse como manejar conflitos, como você colocar as divergências de forma educada, tranquila, uma comunicação mais assertiva e empática. Então, a gente tem que aprimorar esses instrumentos. A gente fala aqui no mundo corporativo são soft skills. São aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, aquelas competências que são mais emocionais, socio-relacionais. Então, a gente entende que a gente precisa aprimorar muito isso com relação ao assédio moral. Já ajudaria demais esse treinamento, essas capacitações de liderança, e mesmo dos colaboradores, porque existe muito assédio moral entre colegas também, que é muito o padrão de linguagem que a pessoa utiliza. Porque o padrão de linguagem, ele dá o tom da convivência. Se vai ser uma convivência amistosa, positiva ou não. Então, precisamos aprimorar, né? Uma grande ferramenta é a comunicação não violenta, utilizar mais os treinamentos de comunicação não violenta. E também, a parte dos assédios sexuais, nós que somos mães de meninos, eu sou mãe de menino, tenho 2 moços, é na educação. É no dia a dia, é no exemplo, você mostrar que mulher não é objeto. Essa objetificação que a mulher teve a vida toda, a transforma nesse símbolo de desejo sexual, onde ela ande, com a roupa com que ela pode estar toda coberta de uma burca, que vai ter o problema. Então, a gente também tem que aprimorar essa questão educacional, em escolas, na família, para que quando o homem chegar no ambiente de trabalho, porque eu digo que o homem assediador, ele não é só assediador no trabalho, ele é assediador na família, no meio social, no clube, na faculdade, na escola. Então, a gente tem que aprimorar essas bases educacionais também, Sérgio. Doutora Liz, a senhora estava falando conosco no intervalo sobre diferenciar o assédio da importunação sexual. Isso aí, essa parte eu vou deixar para a doutora Mariana. Eu só queria complementar uma fala da querida Rose, no sentido de que a educação realmente transforma. E como é importante a gente perceber, se a gente quer enfrentar o problema da violência, começando pela prevenção, o cuidado que a gente precisa ter com meninas e meninos. Porque muitas vezes são essas estratégias pedagógicas no âmbito doméstico, no âmbito comunitário, até mesmo escolar, que forjam vítimas e ofensores. E o machismo, ele é extremamente prejudicial também para os meninos, porque eles vão se desafiar mais, eles vão se colocar em situações de risco no ambiente onde eles moram. Existe uma transgeracionalidade da falta parental, né? Os homens que não exercem o seu papel parental, não registram os filhos, não cuidam dos filhos. Esses meninos não acessam creches e educação infantil, às vezes são cuidados por outras pessoas ou mesmo ficam nas ruas.
em situação de desproteção, de assédio para violências e criminalidade. Então, a falta de cuidado com os meninos, a formação do caráter, dos valores, da responsabilidade parental, isso tudo faz muita diferença para a gente ter uma sociedade menos violenta, mais protetiva em relação aos direitos humanos, sobretudo das mulheres. Então, investir em educação e combater o racismo é muito importante também para os meninos, porque a juventude negra, e aí falando da interseccionalidade, a juventude negra é a que mais sofre com violência fatal, é a que menos acessa o ensino superior, empregos formais. Então, como que a gente vai olhar para esses meninos, que depois, muitas vezes, eles vão ser os acionados nas ações penais que fazemos de violência contra as mulheres, mas eles também sofrem outras violências. E como que isso vai parar, e quanto que a gente gasta, né, em termos de reparação do dano e responsabilização dos autores, sendo que poderíamos estar economizando com isso, gastando com a prevenção, com a educação. Vamos lá, doutora Mariana, vamos explicar para o nosso ouvinte, então, essa diferenciação, né, entre o assédio sexual, a importunação sexual. Sim, é importante lembrar que todos os crimes contra a dignidade sexual podem ser praticados também no ambiente de trabalho, né? Então, as pessoas podem ser vítimas desse tipo de crime, que aí está o estupro, a importunação sexual, o assédio sexual, em todos os ambientes, em casa, nas ruas, no trabalho. E é muito comum, né, e é bem divulgado, o crime de assédio sexual, que é previsto no artigo 216-A do Código Penal, e ele tem uma peculiaridade que exige a ascendência, né? É a questão do superior hierárquico. E aí o 216-A prevê que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, e ele tem uma pena baixa, é um crime que é processado nos juizados especiais criminais de 1 a 2 anos. E exige essa questão do chefe se praticar contra o subordinado, e também já foi reconhecido do professor contra o aluno pelos tribunais superiores. Mas a gente lembra que pode haver crime contra a dignidade sexual praticado entre pessoas da mesma hierarquia, ou até mesmo no inverso, né? O inferior praticando contra um superior hierárquico, porque existem outros crimes, como é a importunação sexual, que é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. E ele tem uma pena mais alta, de 1 a 5 anos. Então, assim, entre colegas, como foi o caso que a doutora Rose citou lá na Assembleia de São Paulo, aquilo ali foi uma importunação sexual. O que as mulheres, né, passar a mão no corpo da mulher, esse beijo roubado, e o que é muito comum, inclusive, nos transportes, né, masturbar-se em frente da mulher, ejacular na frente da mulher. Então, tudo isso está previsto na importunação sexual e pode também ser praticado no ambiente de trabalho, assim como o estupro, que exige a violência ou a grave ameaça para um ato libidinoso, tanto a conjunção carnal quanto para ato libidinoso diverso. Então, é muito importante deixar claro que não só o assédio pode ser praticado no ambiente de trabalho, mas todos os crimes contra a dignidade sexual. E só para ratificar aqui o que é dito pela doutora Mariana, e para os nossos ouvintes saberem que essa prática ela vai ser analisada por as esferas diferentes, tanto na esfera administrativa, quanto a esfera criminal e a esfera civil. Então, quem pratica isso no ambiente de trabalho vai responder por esse tipo de comportamento nessas 3 esferas, que são esferas independentes, e as punições virão, com certeza. Ainda aproveitando a sua participação, doutora Rosemeire, as mulheres estão acompanhando essa entrevista, começaram a ficar mais atentas, e aí vem aquela pergunta: o que eu devo fazer, quem eu devo procurar, doutora Rose? Bom, assim, qualquer dúvida, nem seja para denunciar, mas para pedir uma orientação, eu sempre falo para as pessoas: busque a sua ouvidoria, a ouvidoria da sua organização, seja ela pública ou privada. Porque na ouvidoria tem lá servidores, tem ouvidores, pessoas que são treinadas para essa escuta. Vai ser uma escuta sem revitimização, porque esse é um dos fatores que faz com que as mulheres não denunciem, não busquem auxílio. Então, eu digo, tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, quer saber se você está vivenciando uma situação, se é de assédio, se não é de assédio, se é um mero conflito, porque pode acontecer,
que as pessoas confundam um conflito no ambiente de trabalho com assédio moral. Então, busque ouvidoria, leve suas evidências, relate os seus infortúnios, não se isole, porque a tendência das pessoas quando sofrem um assédio seja se isolarem e adoecem, elas cortam os laços, né? Então não se isole, busque a ouvidoria, junte evidências, né? Telefonemas, prova testemunhal, o que você tiver, uma ordem de serviço que pode configurar um assédio. Junte essas evidências, busque esses órgãos, as ouvidorias do Ministério Público. Se você está numa organização privada, o seu próprio sindicato também pode lhe auxiliar. E também o Disque 180, se for realmente um crime, uma lesão, uma coisa mais grave, vá a uma delegacia, pode ser a delegacia da mulher, se não tem uma delegacia da mulher na sua cidade, busque uma delegacia normal. O que você não pode é calar e ficar em silêncio. A gente tem que quebrar esse silêncio. Para a gente quebrar esse ciclo vicioso do assédio e da violência, precisamos também quebrar o silêncio, ter essa coragem de buscar informações, buscar ajuda com outras pessoas, para que a gente possa tratar, ressignificar essa dor, porque essa dor ela pode acabar com uma pessoa, ela pode levar ao suicídio, inclusive. Doutora Liz, existem fases, ciclos da violência, a cartilha mesmo fala sobre isso. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte, até para que ele possa ficar mais atento. Pois é, Sérgio, assim, tem várias formas de buscar entender o porquê das mulheres não romperem a violência em que elas estão imersas, né? Uma dessas explicações é da Leonor Walker, né? E ela desenvolveu esse ciclo da violência que é muito difundido no Brasil pelos estudos de gênero, feministas, e nós, inclusive, trabalhamos com essa forma de entender o padrão de comportamento da mulher para tentar protegê-la. Então, muitas vezes as mulheres conseguem a medida protetiva de forma muito rápida aqui no Tribunal de Justiça, né? Os juízes e juízas, eles despacham os processos em questões de horas, as mulheres recebem as medidas protetivas e, curiosamente, 2, 3 dias, às vezes uma semana depois, elas buscam o Ministério Público, a Defensoria Pública, até mesmo o balcão da vara, para dizer que elas querem revogar essas medidas protetivas. E aí, muitas vezes, elas justificam o motivo do pedido de revogação, dizendo que o agressor parou de importuná-la, parou de praticar aquelas violências, então, e ela não consegue alcançar que ele só parou porque uma ordem judicial disse que se ele descumprir aquele comando, ele vai ser preso. E por que as mulheres não conseguem perceber? Porque dentro do ciclo da violência, nós estamos lidando, e volto a falar que as mulheres, quando sofrem violência, elas às vezes são identificadas apenas pelo papel de vítima, e muitas vezes os homens, a gente esquece de olhar que naquele convívio doméstico, ele está sendo uma pessoa agressora, violadora de direitos, mas também é um pai de família, é às vezes um familiar, não necessariamente alguém que tem um relacionamento íntimo de afeto, um filho, um pai, um avô, e existem relações ali afetivas muito construídas. Então, quando a gente às vezes não entende o porquê da mulher não sair do ciclo de violência, é que a gente não está imerso na realidade dela e às vezes a gente identifica o ofensor apenas como um ofensor, quando na verdade ele reúne inúmeros papéis e está vinculado a essa mulher e essa família por diversas formas que são muito difíceis romper, né? Imagine que a maior parte das violências contra as mulheres acontecem por parceiros íntimos e é um projeto de vida que está em jogo, é uma família que está em jogo e muitas vezes o que as mulheres querem é que a violência cesse, não necessariamente romper aquela relação, aquele projeto de vida que foi combinado, estabelecido, pactuado entre esses dois parceiros, né? E o ciclo de violência, ele passa pelo primeiro estágio, onde acontecem as violências mais simbólicas, as verbais, depois físicas, ou às vezes isso é invertido, começam as físicas e aí depois vem as psicológicas, as violências morais, depois sexuais ou até mesmo tentativas de lesões e feminicídio. E depois,
há uma separação, às vezes as mulheres buscam a proteção com as medidas protetivas e aparentemente houve um rompimento. Mas depois, né, vem a fase da lua de mel, que é assim chamada pela pesquisadora, onde são repactuados os combinados, o relacionamento é retomado, supostamente em outras bases, a violência é uma promessa de não ser mais praticada, e aí se dá mais um voto de confiança. Só que, por que não funciona a lua de mel? Porque a violência, ela não é só interpessoal, existe ela é feita de muitas camadas, e existe toda uma estrutura social que favorece essa desigualdade. Toda vez que a gente associa a violência, a gente tem que lembrar da disputa de poder, e muitas vezes os homens se valem ainda dessa posição de destaque, de privilégio, e eles praticam a violência em situações em que as mulheres querem romper os padrões tradicionais de gênero. E toda vez que a mulher assume uma postura diferente, vem a reação odiosa, vem a violência. Não é simples, não é só uma promessa de que não vou fazer mais que vai realmente acontecer. Se esse homem, essa mulher, essas pessoas que estão fazendo parte da relação violenta não forem beneficiadas com políticas públicas para que elas tenham a oportunidade de repensar suas atitudes, para que elas realmente possam ser amparadas para esse projeto novo de vida, deixando a violência de lado, construindo relações mais positivas, mais afetivas, mais respeitosas, é muito difícil conseguir sozinho. Então, a gente vive uma sociedade do individualismo, da meritocracia, e basta você dizer para você mesmo que agora eu vou seguir a dieta, eu vou emagrecer 20 quilos, agora eu não vou tratar minha parceira com violência, eu vou ser o melhor companheiro, vou ser um ótimo pai. Sozinho é muito difícil. Por quê? Porque nós vivemos... muitas vezes a gente acha que toma decisões individuais descompromissadas de um contexto, das condições reais de existência, e isso não acontece. Nós muitas vezes estamos reproduzindo atitudes que vivemos na nossa infância, que assistimos aos nossos amigos praticarem, os nossos colegas de trabalho, e esse coletivo faz com que a gente tome decisões muitas vezes impensadas e não consigamos agir de forma diferente. Perfeito, Maná. Então, é muito difícil também. As pessoas perguntam, mas por que essa mulher não sai da relação de violência? Mas ninguém pergunta, por que esse homem não deixa de ser violento? Sim. É sempre colocando a responsabilidade só no colo da mulher, sendo que o que é o gênero? É o relacional. Se a violência é baseada no gênero, porque existe uma relação ali muito complexa, muito díspare, né? Muito desigual. Então, ao invés da gente questionar por que as mulheres não saem da violência doméstica, a gente tem que mudar, né? Fazer como a professora Alice Bianchini, o Tiago Perobon falam, eles usam a expressão, o giro gravitacional. Vamos perguntar para esses homens, por que vocês não param de ser agressores? Muda o comportamento. Pois é, doutora Mariana, com essa reflexão toda, o que podemos acrescentar ainda para mudar, né? Virar essa chave? Acho que a gente já expôs de forma muito clara aqui, né? Educação na busca da equidade de gênero, políticas públicas efetivas, porque, como a doutora Liz bem expôs, não basta a vontade individual, e aqui a gente não está de forma alguma negando que pessoas individualmente falando possam alcançar êxitos, mas é isso, quando você está inserido num determinado contexto, você tende a reproduzir aquilo que você vive. E quando uma mulher está em situação de violência, não é incomum que a própria família dela não a apoia a sair daquele relacionamento. Fala, não, mas você tem filhos, como é que você vai viver sem esse homem que muitas vezes é o provedor? Ou então, como você vai encarar uma sociedade sendo solteira? Porque uma mulher solteira tem um valor, uma mulher divorciada tem um valor. Uma mulher, quando tem um companheiro, ela é tida como uma outra, ela alcança um outro nível, até mesmo para se proteger, muitas vezes. Porque quando a gente fala de mulher
mulheres que vivem em comunidades violentas, às vezes ela precisa ter aquela proteção masculina em casa. Então, quando a gente fala de uma sociedade adoecida, uma sociedade marcada pelo racismo, pelo patriarcado, pelo machismo, a gente só consegue romper todas essas violências com muito conhecimento e com um preparo também estatal para receber essas mulheres na delegacia sem que elas sejam revitimizadas, um preparo no sistema de justiça, e aí a gente fala de Ministério Público, de Defensoria, de Poder Judiciário, para que essa mulher também se sinta segura e também conte com equipamentos de proteção. Né, que ela possa buscar uma rede socioassistencial que funcione, que ela não precisa ficar 4 meses na fila para alcançar um benefício socioassistencial. Então, é um enfrentamento que se faz em várias áreas. Né? Então, a gente... Exatamente. Então, quando a doutora Rose falou procure a ouvidoria, e eu digo a ouvidoria das mulheres também, que no Ministério Público, no Poder Judiciário, ela tem sofrido uma crescente, né? A gente tem instituído essas ouvidorias em quase todos os órgãos hoje, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Busque informar-se, porque às vezes a mulher também precisa passar por uma conscientização. Né? Quais os direitos que eu tenho? Eu estou lá pensando, será que eu posso ficar nessa casa? Não posso. Eu tenho direito à pensão? Eu não tenho. Como que eu vou me organizar para sair dessa situação de violência? Então, procure informar-se. Foi exatamente nesse sentido que a gente criou essa cartilha, né? Violência contra a mulher, o que você precisa saber, para que você, a mulher, entenda o porquê que ela está em situação de violência, porque muitas vezes ela se culpa por estar naquela situação de violência, né? É muito comum falar, eu tenho dedo podre para escolher homem. Na verdade, você não tem dedo podre para escolher homem. Na verdade, a sociedade cria homens violentos, porque a sociedade é violenta. Então, você sofre uma violência, tem uma razão de você estar nessa situação de violência, você reconhecer quais são as formas de violência, porque muitas vezes ela é sutil, e sair dessa forma de violência, né? Porque a mulher tem medo. Eu vou lá na delegacia, peço uma medida protetiva e a partir daí o que vai ser de mim? Será que esse cara vai ficar preso? Se é que vai ficar preso? E depois se ele vier me matar? Então ela precisa entender que a gente tem uma série de proteções à disposição dela. Então busque conhecimento. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Quero começar agradecendo a doutora Lizelane Mendes, ela que é promotora de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mestre e doutorando em Direitos Humanos e integra a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio. Doutora Lizelane, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, adorei fazer parte desse bate-papo. Muito obrigado. Agradeço também a doutora Mariana Nunes, procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também ouvidora das mulheres. Doutora Mariana, muito obrigado por estar conosco aqui pela primeira vez na Rádio Justiça. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E portas sempre abertas também para a senhora, para o MPDFT e também todos os interessados nesses pontos, né, nesses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Agradeço também a doutora Rosemary Cirilo, ela que é palestrante, pesquisadora, consultora e docente na área de ouvidoria, canais de denúncia e prevenção e enfrentamento aos assédios, e é promotora de justiça aposentada do MPDFT e também que já foi delegada de polícia. Doutora Rose, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade. Espero que os nossos internautas, né, tenham aproveitado, as organizações públicas e privadas se unam a essa ação também, a esse tema do governo de Augusto Lilás, para que a gente possa ofertar um ambiente de trabalho mais digno para as mulheres. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas. Agora, às 9h40, vamos fazer um intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Só um minutinho para eles pararem com a transmissão. Estamos apresentando Revista Justiça.